quando a palavra do Senhor nos diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por esta noite, pela oportunidade de abrir a tua santa palavra e pedir ao Senhor que nesta hora o teu Espírito Santo possa nos conduzir, ó Deus, para falar de maneira fidedigna sobre o texto sagrado e que assim o nosso coração seja ricamente edificado, sejamos fortalecidos, Pai. Ó Deus amado, é o que nós mais queremos. Obrigado por tudo, por tão grande amor revelado pelo Senhor nosso Deus enviando Jesus Cristo. É assim que te oramos e te agradecemos, porque o fazemos em nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, o apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículo de número 8, ele está finalizando essa carta que, para mim, é uma das cartas mais queridas, mais preciosas ao meu coração. Por que isso, meus irmãos? Por que eu digo assim? Além da beleza poética do apóstolo Paulo escrevendo o seu sentimento e o tipo de relação que ele vivia, que ele nutria por aquela igreja, pela igreja de Filipos, nós verificamos aqui várias lições para a nossa vida diária, lições, inclusive, para uma boa liderança. É um texto de uma beleza ímpar. E quando nós observamos que no versículo de número 8, do capítulo 4, o apóstolo Paulo está encerrando a carta. E ele diz assim, finalmente, irmãos, ele vai dizer coisas muito importantes, necessárias, como aquilo que seria a finalização com chave de ouro de uma belíssima carta. E ele diz, finalmente, irmãos, ele vai dizer para nós agora, nos versículos 8 e 9, o que deve ocupar a nossa mente, o que o discípulo cristão, o que o servo de Deus, ele deve pensar, como deve construir a sua espiritualidade através das boas virtudes, dos bons sentimentos que devem ocupar a mente e a prática de cada cristão. E ele vai dizer para a gente o seguinte, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, onde aplicar a minha mente, em que eu devo prestar atenção, o que eu devo, na verdade, abrigar no meu coração, no meu entendimento. E ele diz aquilo que é verdadeiro. O cristão ele não pode perder tempo jamais. Ele precisa ser extremamente seletivo naquilo que ele realiza, naquilo que ele faz, até mesmo no seu entretenimento. E ele fala tudo que é verdadeiro. E quando a gente pensa em verdadeiro, a gente pensa em verdade, em veracidade, em sinceridade. O cristão deve se ocupar, como vai ficar mais claro ainda, em tudo aquilo que é respeitável, é o que o texto diz, tudo que é nobre. Meus irmãos, existem coisas, não fiquem tristes comigo nesta noite, pelo amor de Deus, mas existem coisas que não são nobres. É uma questão que vai para além do gosto, vai para além da predileção. Existem opções que, por vezes, fazemos que elas denunciam a fragilidade daquilo que está ocupando a nossa mente e o nosso pensamento. Por vezes, nós ouvimos músicas que seriam consideradas detestáveis, que não passariam pelo crivo de nenhum compositor com um mínimo de bom senso e capacidade, nenhum crítico musical. Nós precisamos ocupar o nosso tempo com aquilo que é nobre, aquilo que é respeitável. A boa música, a boa literatura, o bom cinema, enfim, meus irmãos, todas as coisas que são boas para nós e que nutrem o nosso coração. As boas conversas, as conversas que sejam enriquecedoras. Paulo está profundamente preocupado com os cristãos, mas ele incentiva que os cristãos se ocupem de coisas salutares.
Isso é muito importante, porque vivemos numa geração onde jovens cada vez mais se voltam para ideias que são completamente contrárias ao bom senso. Jovens que não se deleitam com uma música de boa qualidade. E nós precisamos fomentar em nossos jovens o desejo pelo conhecimento, pela cultura, pela espiritualidade, pela intelectualidade, por coisas nobres. Então, ele fala que tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, e aqui aponta para a santidade. É um desafio para todos nós, jovens e anciãos. Um desafio para nós pensar, visualizar, contemplar aquilo que é puro e santo, em dias nos quais nós somos bombardeados por imagens, por seduções a todo tempo, que tentam nos levar para longe da pureza da alma, para longe daquilo que de fato agrada a Deus. Então, o apóstolo Paulo está preocupado com vidas, com irmãos, com a igreja. E também assim, eu estou preocupado. E aí o texto fala para nós, tudo o que é amável. Eu não gostaria de dar exemplos, irmãos, mas existem alguns cantores fazendo sucesso na música popular brasileira, que seria até um pecado chamar de música popular brasileira, diante de tantas páginas lindas do nosso cancioneiro, dizer que essas pessoas estão produzindo música popular brasileira. Mas tudo que é amável, aquilo que você pode dedicar o seu coração e amar, e degustar, e se deleitar, que vai produzir em você boas sensações, boas lembranças, bons sentimentos no seu ser. Então, Paulo está preocupado justamente com isso. O crente precisa ter um coração bem construído, uma alma grande, uma mente que seja uma mente arguta. E ele diz mais, tudo o que é de boa fama. Nós devemos nos concentrar em coisas que são de boa fama, naquilo que a gente sabe que não há dolo, aquilo que não tem mácula, aquilo que vai acrescentar. Porque, meus irmãos, quanto mais nós nos aprimoramos espiritualmente, nos voltamos para Deus, o nosso coração tem desejo de coisas maravilhosas e excelentes. E aquilo que é ruim nos faz mal. Mas quando nós nos colocamos ante a essas músicas, a essas ideias, tudo que está aí na sociedade, o que acontece? No nosso coração, aquilo que ainda resta do velho homem é despertado. E a gente começa a ficar contagiado por ideias, valores, pensamentos que não são aqueles que agradam ao nosso Deus. E por isso a gente começa a flertar com coisas indesejáveis e perigosas. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. E aí o apóstolo Paulo diz, se alguma virtude há. E essa expressão virtude, meus irmãos, se a gente pensar na língua latina, tem a ver com virtus, né? Virtus, força, potência. Mas quando nós vamos para a língua grega, a ideia é de areté. Areté é excelência ou virtude. Todo o cristão, Paulo está dizendo isso aqui, todo cristão deve buscar e deve viver a excelência. Em primeiro lugar, porque, para nós, diferentemente dos gregos, os gregos acreditavam que o homem poderia produzir virtude por si só. Mas o apóstolo Paulo pega emprestado a expressão areté da filosofia grega e ele nos diz que, no cristão e para o cristão, a virtude ela é comunicada por Cristo e ela também pode ser desenvolvida por nós juntamente com Cristo, juntamente com Deus. Existem 3 virtudes chamadas teologais que somente Deus pode comunicar a nós. Nós não podemos produzi-las. Então, por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, nós lemos que permanecem agora o quê? A fé, a esperança e o amor. Essas 3 virtudes, elas são teologais, só Deus pode comunicar a nós. Mas existem as virtudes chamadas cardeais, que são aquelas virtudes que são base para nós, esteio. E delas surgem outras
outras tantas, melhor dizendo, que nós podemos até enumerar ainda nesta noite. Mas eu diria para você nesta hora que aquilo que é excelente, aquilo que é bom, deve ocupar o nosso pensamento. Quando a nossa mente ela está encharcada de valores equivocados, não demora muito tempo para nós começarmos a praticar aquilo que não é aceitável aos olhos de Deus. E a nossa vida pessoal e familiar começa a viver sérios e graves problemas. Por isso, o apóstolo Paulo está preocupado com a vida do indivíduo, do crente, com a vida da família e, obviamente, com a vida da igreja. Porque a igreja precisa ser, para a sociedade maior, o grande anúncio do amor de Deus, dos valores de Deus, daquilo que deve estar presente nas relações. E Paulo, mais do que ninguém, ele é um líder por excelência. Paulo, mais do que ninguém, ele é um líder que nos apresenta valores que são importantíssimos para todos nós exercitarmos como líderes que somos. Por exemplo, poderia dizer para você nesta hora, meu amado irmão, minha amada irmã, virtude que nós não podemos desmerecer jamais. A própria excelência. Nós não podemos negar também que o crente precisa ter uma vida pura e de santidade. É exigido também daquele que ocupa um papel de liderança uma conduta com o caráter bem desenvolvido. E o que é interessante dizer é que o caráter ele pode ser modelado, ele pode ser trabalhado. O caráter ele pode ser fortificado dentro da maneira correta e da maneira mais bela. Então, nós precisamos pensar desta forma. E quando nós encontramos alguém, um líder, por exemplo, como da estatura do apóstolo Paulo, nós encontramos que havia no apóstolo Paulo coerência. Todo líder deve ser um líder coerente. Eu diria para vocês que todos que estão aqui nesta live, em menor ou maior grau, todos nós somos líderes. Mesmo você que pensa não ser líder. Então, o líder ele é coerente, tem coerência. O líder ele tem constância, ou seja, ele não desiste fácil daquilo que ele tenciona fazer. E da mesma forma, o apóstolo Paulo está dizendo que aquela igreja precisaria ficar focada nesses valores, nesses pensamentos, nesse estilo de vida preconizado pelo apóstolo Paulo. E uma outra verdade importante é que o líder precisa ter equilíbrio. Então, coerência, constância e equilíbrio. Ou seja, ele tem aquela grandeza de perseverar, de colocar em prática, de se manter, porque ele sabe da importância do valor e do significado. E aí o texto nos diz assim: se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Paulo está ensinando, instruindo e exortando a igreja que aquilo que ele mencionou aqui, 8 elementos, devem estar presentes no pensamento de todo cristão. Se você tem dúvida sobre no que pensar e como pensar, Paulo aqui nos concede uma grande aula. E quando nós chegamos no verso 9, o texto diz assim: o que também aprendestes, ou seja, aquilo que ele e os demais ensinaram, que era a tônica, que era o ensino, que era aquilo, inclusive, que eles demonstravam com a vida, como vai ficar mais claro na sequência. Mas Paulo está dizendo que aquilo que eles aprenderam precisaria ser vivenciado, praticado. O conhecimento não pode apenas se alojar na nossa cabeça, mas ele precisa ganhar efetividade. Portanto, nós conhecemos pessoas muito inteligentes, muito estudiosas, mas que nem sempre, na vida diária, conseguem agir com o mesmo conhecimento, ou seja, com sabedoria na vida. E ter sabedoria na vida é algo importantíssimo para a nossa existência, para o nosso testemunho cristão. Ele diz mais: o que aprendestes, recebestes e ouvistes. Então, vocês ouviram. Paulo tinha ciência que os irmãos tinham ouvido um conteúdo primoroso,
que seria muito importante para o crescimento espiritual como cristãos de cada um daqueles irmãos queridos e amados da igreja de Filipos. E eu digo para os irmãos também, nós que temos a tônica de pregar a Bíblia Sagrada apenas, nada além disso, nós sabemos e podemos afirmar, não por nós, mas pela palavra, que os irmãos estão sendo edificados pela boa exposição das Escrituras Sagradas. O que nos falta, então, é vivenciar o que aqui está escrito e aquilo que é ensinado do nosso púlpito. E o texto diz mais, e vistes em mim. Paulo está dizendo que havia um testemunho que ele dava. E todos viam, todos sabiam, todos conheciam. E o que é importante aqui, irmãos, nós frisarmos? Paulo está trabalhando a ideia da confiança. Todo o líder precisa ter a virtude da confiança. Que as pessoas tenham caminhado com ele um tempo, saibam quem ele é, qualidades e também defeitos, mas que as pessoas saibam que ele é uma pessoa que é merecedora da confiança. Um líder sem confiança, ele perde completamente a credibilidade. Assim como também um amigo, assim também como um cônjuge, assim como também um colega de trabalho ou de repartição. Então, a confiança é muito importante na liderança. Não podemos conceber uma liderança apenas como pessoas muito bem preparadas, pessoas que são aguerridas, que sabem ensinar, que sabem falar, pessoas que sabem se conduzir e persuadir apenas. São virtudes importantes na liderança, mas uma virtude sine qua non é justamente a credibilidade, é a confiança por conta daquele que exerce a liderança. E hoje nós vivemos um tempo em que a gente descrê, a gente não confia em muitos que ocupam cargos de liderança. E isso nós falamos com muita tristeza no coração, não é motivo jamais de alegria, mas de pesar. E falamos isso com muito temor. E aí o apóstolo Paulo, quando chega no versículo de número 9, meus irmãos, ele vai partir para demonstrar algo muito importante, que também é uma virtude que deve estar presente na minha vida e na sua. A gratidão. Paulo vai agradecer pelas benesses da igreja de Filipos, pela parceria, pelo amor, pelo cuidado, pela assistência, pela generosidade dos irmãos de Filipos. Então, ele vai demonstrar gratidão. E para Paulo, gratidão não é apenas uma palavra corriqueira, como hoje nós temos utilizado no dia a dia, mas que na prática nós verificamos que as pessoas não são gratas coisa alguma. Elas apenas estão usando uma palavra que virou chavão, que virou moda. Mas a verdadeira gratidão, ela se expressa, ela se fundamenta no verdadeiro sentimento de agradecimento, de reconhecimento daquilo que o outro fez por nós. Ele diz, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. E a partir aqui do verso de número 10, alguns chegam a dizer que esse texto, a partir do verso 10, é uma das pérolas da literatura mundial. Tamanha beleza daquilo que Paulo compõe, inspirado por Deus, é lógico, e a maneira como Paulo trabalha o texto, que ele fala e como fala. Ele diz, de uma maneira claríssima, ele diz que ele está agradecido à igreja de Filipos, porque aquela igreja, mais uma vez, demonstrou para com ele cuidado. E a expressão cuidado, se formos pensar na língua latina, ela vem de cura. Quando nós cuidamos de alguém, nós estamos curando alguém. Quando nós dedicamos uma atenção, quando nós dispensamos amor, afeto, simpatia para com uma pessoa, nós, na verdade, estamos agindo como agentes de cura. E Paulo reconhece que aqueles irmãos estavam cuidando dele, e mais uma vez isso acontece. Por isso que Paulo é tão à vontade com a igreja de Filipos, porque ele sabia que estava lidando com uma igreja amiga, uma igreja parceira. Não era uma igreja que colocava em xeque
o seu apostolado, muito pelo contrário, é uma igreja que reconhecia o valor e a importância do apóstolo Paulo. Meus irmãos, e como é bom quando a gente sabe que a gente é valorizado, que a gente é amado, é querido, que o nosso trabalho está sendo notado. E Paulo diz assim, olha, veja comigo, e ele diz na parte final do versículo 10, o que também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Não era uma igreja rica, mas era uma igreja participativa financeiramente, inclusive nas necessidades do apóstolo Paulo. E isso é maravilhoso, ver a generosidade de irmãos, aqueles mais bem aquinhoados, mas também a generosidade de irmãos que nem sempre foram muito favorecidos na vida, e mesmo assim são generosos. Versículo de número 11, diz assim, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quando nós olhamos para o texto e vemos a expressão contente, nós percebemos que o apóstolo Paulo, ele escreve uma coisa lindíssima aqui. Ele diz para nós que ele aprendeu a viver em circunstâncias diversas. Até mesmo aquilo que nós chamamos de adversidades, ele vivenciou e soube enfrentá-las. Então, para ele, não era nada novo, tanto viver um momento bom, mas também viver um momento de dificuldades, de agruras. Paulo havia aprendido essa lição espiritual. Isso mostra para nós que havia nele uma virtude muito importante na nossa construção pessoal e de todo líder. E lembre-se que líder sou eu e você, independentemente da nossa função na sociedade ou na igreja. E Paulo diz que ele aprendeu a viver contente. Ele viveu uma vida de satisfação em todos os momentos, em todas as horas. Ele aprendeu a se contentar e se alegrar em Deus com aquilo que Deus disponibilizava para a sua vida. Paulo, ele foi alguém que exerceu uma virtude chamada temperança. Ou seja, alguém que sabia viver de maneira a ter um autocontrole. Paulo tinha um autocontrole. Vivia momentos bons e vivia momentos difíceis com a mesma disposição e com a mesma esperança no Deus que o havia chamado. E quando a gente olha para o texto ainda, nós lemos da seguinte forma, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. Aqui algo importante da gente falar a respeito do versículo de número 12. Uma outra virtude fundamental na boa liderança. Eu falei sobre virtudes teologais, falei sobre virtudes cardeais, que são a base, o esteio, a sustentação, mas também tem aquelas virtudes chamadas de virtudes que são pilares para a nossa vida. E dentre elas aparece a primeira aqui, a humildade. Paulo era alguém que tinha a capacidade, a virtude de ser humilde, de deslocar o olhar do seu umbigo para ver a necessidade do outro. Paulo tinha essa condição, essa capacidade muito bem desenvolvida. Para Paulo, isso era algo peculiar. E, portanto, meus irmãos, todo líder, ele precisa ser alguém humilde. E Paulo tinha essa virtude, essa qualidade. E o texto fala para nós, tanto sei estar humilhado, e por vezes, irmãos, não importa a nossa função, a nossa posição, existem momentos que nós nos sentimos humilhados. Numa sociedade que é preconizado o êxito a todo custo, uma sociedade que aquilata o outro por aquilo que o outro possui, ou por aquilo que ele representa. Em situações assim, por vezes, nós que somos pequeninos, nós, por vezes, nos sentimos um tanto quanto fragilizados, porque o critério usado para avaliação não é o melhor critério, mas é o critério utilizado neste tempo e pelo mundo. Então, meu irmão, minha irmã, Paulo tinha essa capacidade de ultrapassar o próprio ego. Paulo, ele pensa no outro, ele desloca o olhar para o outro, e aí está a riqueza, a grandeza da sua espiritualidade. E o texto diz para nós que ele sabia
estar humilhado, como também a ser honrado. E aqui ser honrado tem a ver com ser reconhecido, sim, mas também ser agraciado com bênçãos, com valores, inclusive materiais, ser bem suprido. Então, Paulo diz que ele sabia viver as duas realidades. E por vezes na vida não é assim contigo e comigo. Por vezes nós somos humilhados, esquecidos, desprezados. Mas também existem momentos em que a bondade de Deus é tanta, que Deus move corações, que Deus toca em pessoas, que elas nos honram com palavras, com ajudas, com a presença, com o apoio, com a oração. E isso é maravilhoso para um líder, para um ser humano, para um cristão, quando ele recebe essa consideração por parte do outro. E ele fala de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho esperança, já tenho experiência. Mais uma vez, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E aí vem o versículo 13, que é muito mal interpretado. Tudo posso naquele que me fortalece. Um versículo que está nas empresas, estão ali naqueles outdoors, estão naqueles lugares de destaque das empresas, nas faixas. Tem empresas que colocam sob nova direção, tudo posso naquele que me fortalece. Meu amado irmão, minha amada irmã, esse texto não foi escrito dentro de um contexto ou com a intenção de dizer que nós somos super-heróis, que nós vamos vencer tudo, que nós teremos todas as coisas. Não, não é isso. Mas esse texto mostra para nós mais uma virtude que deve estar presente em cada cristão, em cada líder. E que virtude é essa? É a virtude da fortaleza. O texto nos mostra que o apóstolo Paulo está dizendo que ele confiava tanto em Deus, tinha uma relação com esse Deus tão especial, que ele acreditava que Deus lhe fortalecia, que Deus o fortalecia. E isso é maravilhoso, irmãos. Quando a gente vivendo momentos diversos, como eu falei, nós temos a certeza de que o nosso Deus é aquele que nos fortalece. Ele nos fortalece não só para enfrentar os momentos bons da vida, que é tão bom, não vou negar, mas Deus também nos fortalece para enfrentarmos as intempéries, as dificuldades, os problemas sem solução. Deus nos fortalece para enfrentar tais coisas. E tem gente que pergunta assim para nós: como é que você aguenta? Como é que você venceu isso? Como é que você perseverou tanto? Como é que você tem se sustentado? Como é que você tem vivido? Como é isso? Meus irmãos, tudo posso naquele que me fortalece. Não que eu vou conseguir todas as coisas. Não que eu vou ser riquíssimo, como diz a teologia da prosperidade. Não, mas que o próprio Deus, juntamente comigo, nós estamos trabalhando e Deus está promovendo em mim a virtude da fortaleza e eu a estou desenvolvendo. E é por isso que eu enfrento os desafios, aqueles momentos de temores, e eu tenho certeza que você também é assim com a sua vida. Existem momentos muito sérios que você fala: meu Deus, e agora? Mas Deus te dá uma força. E quando você os ultrapassa, as pessoas dizem: como você conseguiu? Como foi isso? Narra para mim a história. Meus irmãos, é a virtude da fortaleza que deve estar presente em nós e deve ser desenvolvida. E aí o texto prossegue a nos dizer, amados, o texto vai dizer assim: todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Paulo não tem o receio também, já que ele estava diante de amigos, de falar para aqueles irmãos que eles agiram bem o ajudando, estando junto, chegando junto, como a gente fala na linguagem popular. Paulo tinha respaldo moral. Paulo tinha confiança. Paulo tinha credibilidade. As pessoas sabiam quem Paulo era. Então, Paulo podia falar o que estava falando, até porque ele estava entre amigos. Ele diz: vocês fizeram bem,
Paulo está instruindo, Paulo está estimulando aqueles amados irmãos. Meu irmão, minha irmã, que coisa linda é a fortaleza que nos ajuda, que nos dá força para suportarmos os momentos mais difíceis, as dificuldades, as privações, as provações existenciais. Mas o que é lindo ver aqui também é que Deus não nos deixa sozinhos na caminhada. Deus levanta pessoas que serão parceiras, aliadas, amigas, solidárias, quando encontram uma liderança, uma pessoa que haja de maneira correta, uma pessoa confiável, com credibilidade. Paulo, ele tinha a ajuda e o apoio, porque ele era alguém íntegro. Então, havia respaldo moral. Versículo 15. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Paulo está fazendo algo muito importante aqui. É a virtude da gratidão, do agradecimento. Paulo está deixando público, claro, notório, que aquela igreja o ajudara. Aquela igreja foi uma igreja que se destacou diante de outras tantas, algumas até com recursos, que não fizeram isso, mas Filipos fez e Paulo reconhece. Essa gratidão é de gente crescida, que mostra o quilate, o valor, a importância, o significado, a grandeza do apóstolo Paulo. Um homem talhado por Deus. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, Deus também trabalha na sua vida e na minha, nos talhando para obras excelentes. E quando eu olho para esse texto, eu fico encantado de ver um homem que age da maneira que age. Ele também não joga um peso sobre os irmãos. Ele não desconsidera o que os irmãos fizeram. Ele sabia que os irmãos fizeram para Deus, mas ele, humanamente falando, como líder, ele precisaria reconhecer a beleza, o empenho, a dedicação, a abnegação daqueles irmãos empobrecidos, que ainda assim ajudaram o apóstolo e os irmãos também que passavam fome. E aí o texto diz assim, versículo 16, porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Uma coisa importante que eu quero dizer para você agora, meu irmão, minha irmã. Nós, como cristãos, não podemos ter memória curta. Nós, como cristãos, não podemos sofrer de amnésia espiritual. Nós precisamos ter uma mente, uma lembrança vívida para reconhecer a todo tempo aqueles que nos ajudaram, aqueles que foram leais e parceiros. E é isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. O apóstolo Paulo está lembrando duas vezes pelas quais eles mandaram contribuições para Tessalônica para suprir as necessidades de Paulo. Obviamente, se Paulo lembrava e não deixava de reconhecer, obviamente, Paulo tinha uma memória boa, uma memória de quem tem coração grande. Paulo, ele também sabia, como nós sabemos, que Deus não se esquece. Deus sabe do nosso coração, daquilo que nós fazemos. Se o homem Paulo, embora um líder excelente, mas um líder, um homem, não se esqueceu, muito mais o nosso Deus não há de se esquecer daquilo que aqueles irmãos fizeram, daquilo que você faz, daquilo que eu faço. E com isso eu vejo que Paulo tinha uma outra virtude também, que é uma palavra um pouco difícil de falar, magnanimidade. Paulo era magnânimo. E que virtude, meus irmãos, é essa? Eu vou explicar aos amados irmãos o que é isso. É aquela virtude que te leva a sonhar, a vislumbrar, a desejar e a construir objetivos significativos, grandiosos. Não grandiosos na questão numérica financeira, mas valores que você desenvolve, virtudes que você desenvolve, que elas têm um desembocar de vida, de crescimento, de elevação. E é isso que ele está dizendo aqui para nós, meus irmãos. Que nós precisamos ter essa virtude. Paulo tinha essa virtude. Quando eu olho para Paulo, eu vejo que eu preciso ser imitador dele, assim como ele também era de Cristo Jesus. Eu aprendo muito com o apóstolo Paulo. E ser um líder como ele é, de uma visão bonita, bela, grandiosa, verdadeira, significativa,
Isso é muito importante da gente frisar e da gente destacar também. Muito mais do que simplesmente aquilo que você encontra no dicionário, magnânimo, alguém generoso, mas muito mais do que isso. São pessoas que elas têm propósitos muito elevados, tanto para elas como também para os demais. São pessoas que sonham e que aprenderam a sonhar também os sonhos de Deus, que aprenderam a sonhar aquilo que Deus deseja, que estão afinadas com a motivação de Deus. E com isso elas não medem esforço jamais. Elas não fogem do propósito. Elas estão imbuídas daquele querer, daquele desenvolver e vão à frente, sem voltar atrás. E quando a gente volta para o texto, para finalizar, Paulo diz: não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Veja como Paulo olha para a situação. Paulo vê que há uma recompensa, embora não busquemos essa recompensa, mas quando nós abençoamos pessoas, abençoamos amigos, abençoamos a igreja, nós mesmos somos profundamente agraciados, beneficiados. É uma experiência tão rica, é uma alegria de poder dar, ajudar, servir, que só aquele que nasceu de novo, que é nova criatura, que o Espírito Santo trabalha em seu interior, é capaz de viver, é capaz de sentir. Meus irmãos, isso é lindo demais. Realmente a página que Paulo escreve aqui, inspirado por Deus, é uma página de beleza grandiosa. E aí, versículo 19, ele vai dizer: recebi tudo e tenho abundância. Que diferença para os líderes do nosso tempo, principalmente líderes religiosos. Mas não só religiosos. Você deve estar pensando muito bem, assim como eu, e fazendo suas reflexões. Paulo está dizendo que ele tinha tudo e tinha abundância. Estou suprido. Paulo não está reclamando, está reconhecendo que não lhe falta nada neste momento. E aí eu digo para você, quantos líderes religiosos, mesmo já supridos, eles pedem mais, eles querem mais, eles são ambiciosos, eles visam o dinheiro apenas, eles não conseguem conceber que a missão que nós temos é uma missão espiritual. Ela tem desdobramentos, claro, na face da terra, no dia a dia das pessoas, sim, claro. Mas Paulo é honesto em dizer que não está precisando de nada, ele está completamente suprido, desde que, pelas mãos de Epafrodito, ele recebeu os donativos. Meus irmãos, que beleza, que coisa linda. Ao mesmo tempo que você olha para a sociedade e vê outros profissionais que estão presentes na sociedade, que são muito bem remunerados. Vocês sabem disso, vocês não são ignorantes, como eu não sou. Mas ainda assim, eles querem mais, e querem mais, e querem mais, e se metem em corrupção em momentos dos mais difíceis, para a vergonha de todos nós, para a vergonha de toda a nação. Portanto, meu irmão, minha irmã, o apóstolo Paulo não age igual a essa gente. Mas o apóstolo Paulo, ele age de outra forma. Ele fala, não, eu já recebi, eu estou suprido, desde que Epafrodito me trouxe as ofertas de vocês, como diz o versículo 18, como um aroma suave, como um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Meus irmãos, esse texto nos convida a viver uma vida ética, que é uma outra virtude que deve compor um bom líder, um excelente cristão, uma pessoa que vai marcar a sociedade, que vai deixar, de fato, vai imprimir a sua marca de maneira muito importante, de forma indelével na sociedade. Pessoas de caráter, que são capazes de dizer, eu não preciso de nenhuma vantagem a mais, porque o que eu ganho já é suficiente para eu viver. Versículo 19. Ele fala algo lindo aqui. Vamos lembrar que aquela igreja não era uma igreja rica, que aqueles irmãos não eram abastados.
Entenda, então, o contexto do que Paulo diz e como diz, a beleza do que ele diz. Ele fala assim, e o meu Deus, ele aponta para Deus e diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, ou a riqueza infinita, uma glória excelsa, uma glória imarcessível, uma glória que não murcha, que não perde o seu brilho. Ele está dizendo para nós que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Paulo está dizendo que Deus não estaria desatento às necessidades daqueles irmãos que foram tão generosos. Deus iria suprir, Deus iria abençoá-los, assim como Deus tem feito comigo e contigo também. Mesmo passando por lutas e percalços às vezes, mas Deus tem nos abençoado. Nem sempre temos tudo aquilo que sonhamos, mas aquilo que é necessário, Deus nos concede. Deus move corações, Deus faz coisas lindíssimas para que nós sejamos agraciados. E no versículo 20, para terminarmos. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Está dizendo, olha, ora, nosso Deus e Pai, que é detentor de toda a glória, uma glória que não acaba, uma glória infinita. Seja tudo sobre ele. E para ele converge tudo. Ele está dizendo, seja a glória, essa glória inacessível pelos séculos dos séculos. Está dizendo que é uma glória que não acaba, que é uma glória infinita, que é uma glória que adentra a eternidade, uma glória que vai estar sempre presente. E esse Deus que é glorioso, que é majestoso, que é lindo, esse Deus que a gente ama tanto, que tocou um dia o nosso coração, que mudou a nossa história, que perdoou os nossos pecados, que nos ensinou um novo caminho a mim e a você, um caminho sobremodo excelente. É para esse Deus que nós devemos viver e é para esse Deus que nós temos que apresentar no nosso dia a dia virtudes maravilhosas como essas. Uma forma de viver, uma forma de agir que agrade ao nosso Deus e que Deus possa ser honrado e glorificado com a sua vida e com a minha vida também. Que Deus nos abençoe rica e copiosamente, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo possa ter falado ao coração de cada um dos caríssimos irmãos e caríssimas irmãs também,